O domínio sobre os combustíveis fósseis e as subsequentes revoluções industriais fazem com que um cidadão comum como eu e você tenha acesso hoje a uma abundância de produtos e serviços antes inimaginável até para reis e rainhas há algumas centenas de anos atrás. Uma abundância de produtos, bens duráveis e não duráveis, alimento, roupa, lugar para morar. Ter acesso a tudo isso é muito bom, não é verdade? No entanto, isso foi construído em cima de uma ótica linear de produção e consumo. A gente acostumou a olhar para a natureza como um grande fornecedor de matéria-prima e um local onde a gente pode depositar as nossas emissões. A gente se acostumou a retirar, transformar, utilizar e jogar fora. Mas será que é possível mesmo jogar fora? Cada vez mais, a natureza vem mostrando para a gente que a gente vai ultrapassando os limites planetários. O plástico de único uso faz parte do nosso dia a dia. E se a gente seguir utilizando, por exemplo, o plástico do único uso, assim como a gente utiliza, alguns especialistas dizem que até 2050 a gente pode ter mais plásticos do que peixe no oceano. A produção de alimentos global tem diversos desperdícios, desde a produção até o pós-consumo. E a FAO aponta mais de 30% de todo alimento produzido no mundo jamais é consumido. Enquanto isso, a gente ainda convive com a fome. Os equipamentos eletrônicos tão necessários para a nossa comunicação e para a nossa sobrevivência hoje em dia ainda causam que os resíduos desses equipamentos são transportados para países do Sudeste Asiático, da África e são tratados de forma bastante superficial. Os desafios que a gente tem hoje já são muito grandes. Somados a isso, uma expectativa de crescimento populacional atingindo 10 bilhões de pessoas até 2050 e um crescimento da classe média faz com que a gente tenha uma situação alarmante. Um lugar muito importante para a gente pensar são as cidades. Afinal, as cidades elas são responsáveis por 70% de toda a emissão de gás carbônico global, mais de 50% da população mundial já moram nas cidades, e aqui no Brasil somos 80% de população urbana. Além disso, a gente sabe que as cidades são muito importantes, um importante motor econômico e social para qualquer país. Além disso, as cidades são um sistema complexo, muito interessante para a gente buscar entender melhor e tentar engajar com ela. Ela é composta por diversos subsistemas: transporte, alimentação, o transporte de recursos, de resíduos depois. E como qualquer sistema complexo, assim como o nosso corpo humano, se um desses subsistemas ou um desses órgãos para de funcionar, a cidade como um todo, ela para. Procure imaginar se os coletores de materiais recicláveis aqui em São Paulo parassem de coletar materiais por algumas semanas. A gente estaria imerso nos resíduos. Dessa forma, como a gente está tratando de sistemas bastante complexos, a gente precisa, mais do que pequenas mudanças, a gente precisa de uma mudança completa de paradigma. Visto que a gente hoje está trabalhando sobre um paradigma de economia linear, eu gosto de pensar que essa mudança de paradigma faz com que a gente pense de forma totalmente diferente. E eu gosto de lembrar de uma frase de um grande inventor e futurista, Buckminster Fuller, que fala: você nunca mudará as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que faça o existente obsoleto. E eu penso que esse é exatamente o nosso desafio. A gente tem um modelo atual, que é o modelo linear de produção e consumo, e a gente precisa pensar em um novo modelo que vai fazer esse modelo obsoleto. A economia circular pensa de forma sistêmica as entradas, as transformações e as saídas de cada um desses sistemas de produção e consumo. Nas entradas, a gente precisa repensar tudo que entra em cada um desses sistemas de produção e consumo e depender cada vez menos dos combustíveis fósseis e dos materiais que são pouco abundantes e não são limpos. Força dos ventos, o calor do sol, matéria orgânica. Tudo isso existe com grande abundância e a gente tem que substituir aquilo que não é abundante por aquilo que é abundante como entrada.
Nas transformações, a gente precisa aprender e ajudar a natureza a fazer o que ela faz melhor, que é os seus ciclos. Para a gente repensar essas transformações, precisamos separar os ciclos biológicos dos ciclos tecnológicos. Os ciclos biológicos, aquilo que a natureza faz bem, a gente ajuda ela a fazer os seus ciclos e retira alimento e nutriente a partir disso. Por exemplo, sistemas agroflorestais de produção de alimento e também a compostagem podem ajudar a natureza a fazer os seus serviços e a gente conseguir tirar nutrientes desses sistemas. Nos sistemas técnicos, a gente repensa os produtos, as partes e os materiais por todo o ciclo de vida, fazendo com que esses produtos, partes e materiais sejam utilizados da melhor forma possível por todo o tempo. Algumas estratégias são muito importantes para que os ciclos tecnológicos funcionem na maior efetividade possível. Compartilhamento, desenho de produtos para longo prazo, lutando contra a obsolescência programada, remanufatura e a reciclagem. É importante pensar que a reciclagem é uma estratégia muito importante. No entanto, ela deve ser talvez a última estratégia que a gente deveria buscar, porque a quantidade de energia necessária para se reciclar um material é muito maior do que a quantidade necessária para eventualmente você compartilhar um produto que já está funcional. Enfim, a gente pensa e repensa as saídas. Um primeiro ponto importante para a gente repensar as saídas é identificar que resíduo ou lixo não existe. O lixo nada mais é do que um erro de design. Foi uma incapacidade nossa de repensar o uso daquele material desde o início. E, além disso, a gente precisa conseguir entregar as necessidades básicas humanas. Moradia, alimentação, mobilidade e assim vai. Então, cada vez mais, os sistemas de produção e consumo precisam ser mais efetivos, especialmente porque a gente tem uma demanda cada vez maior. Aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade muito importante para o sul global, algumas iniciativas públicas e privadas já dão o caminho que a cidade está traçando rumo à economia circular. O bem público tem ajudado os produtores locais de alimento a produzir alimento cada vez mais próximo do consumo, nos entornos da cidade. E, além disso, preparando essas pessoas para a produção de alimentos orgânicos e também utilizando estratégias agroflorestais de produção, regenerando o entorno da cidade. Junto a isso, temos algumas iniciativas de retirarem as folhas, frutas e outros vegetais que não foram vendidos nas feiras e transformar esse material em composto orgânico, a ser reutilizado pelos cidadãos e também pelos produtores locais de alimento. Do ponto de vista de negócios, algumas iniciativas também já começam a surgir. É cada vez mais comum ver bicicletas compartilhadas substituindo a necessidade de um carro para os cidadãos da cidade. Além disso, novas formas de morar e de se trabalhar, pelos co-livings e coworkings, com uma lógica totalmente diferente de uso do espaço. Enfim, plataformas de compartilhamento e plataformas de revenda de produtos fazem com que a gente possa ter verdadeiros guarda-roupas comunitários entre nós. Essas são algumas iniciativas públicas e privadas que a gente pode visualizar para uma cidade. São pequenas iniciativas frente a um desafio muito grande. Como disse, o desafio que temos é gigantesco e a necessidade de pensar sistematicamente e sistemicamente é muito necessário. Portanto, a gente precisa acionar os motores públicos e privados para acelerar essa transição circular nas cidades e garantir acesso e abundância para essa e para as futuras gerações. Obrigado.